Eu quero que você abra a Bíblia comigo. Deixa eu tirar um pouco o óculos aqui, está me incomodando. No livro de 1 Reis, hoje eu quero falar com vocês a respeito de Elias, o grande profeta de Deus chamado Elias. Então eu peço que você abra aí o texto sagrado comigo, lá em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. A Natália vai colocar aqui na descrição, aqui no chat, tá bom? 1 Reis, capítulo 19. E o tema da nossa reflexão hoje é como Deus revigora a nossa vida. E eu creio que você e eu precisamos ser revigorados pelo Senhor. Antes de entrar na exposição, eu quero ler com vocês o texto, tá bom? E eu estou então em 1º livro de Reis, capítulo 19. Se você gosta do Antigo Testamento, você sabe que a história de Elias começa em 1 Reis, capítulo 17. E aí nós temos vários episódios da vida de Elias e aqui nós estamos no momento mais difícil, que eu acho, pessoalmente, eu acho o momento mais difícil da vida de Elias, quando ele está no esgotamento emocional, físico, mental e espiritual muito grande. Provavelmente ele, se fosse diagnosticado nos nossos dias, alguém falaria que seria um burnout, né? Um esgotamento físico e mental e emocional. Então nós vamos estudar esse momento da vida de Elias e extrair lições também para a nossa vida. Como Deus revigora a nossa vida é o nosso tema de hoje. 1 Reis, capítulo 19, eu leio do verso 1 até o versículo de número 12. É um texto um pouco longo e eu farei a leitura de forma pausada, a fim de que os irmãos possam me acompanhar. Diz assim o texto sagrado. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminhando a caminho de um dia e veio e se assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram matar-me. Disse-lhe Deus: sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um vento, um cicio tranquilo e suave. Até aqui, amados irmãos. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, fale conosco através desse texto e que nós possamos aprender com a história de Elias e com esse momento na vida de Elias. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Como Deus revigora a nossa vida.
Elias basicamente é um personagem bíblico incrível. Eu acho de uma envergadura e de uma profundidade a sua história. Eu diria assim, a história de Elias é fenomenal. A sua vida foi importante na história do povo de Deus, pois ele foi o grande profeta, o profeta heróico, aquele que chamou Israel a voltar às suas raízes, a voltar a adorar o Senhor, aquele que fez grandes feitos. E nós temos sempre que lembrar de Elias a partir dos seus grandes feitos, mas também nós precisamos lembrar que Elias, assim como qualquer personagem bíblico e profeta do Antigo Testamento, Elias era um homem, apenas um ser humano. A sua essência, a sua estrutura semelhante à nossa. No entanto, um homem de fé, um homem de muita devoção a Deus. Era sim um homem de muita fé, de muita devoção, de muita confiança em Deus, mas um ser humano como nós. Tiago, ao falar da vida de oração de Elias, vai dizer para nós que ele era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, ou seja, Elias também sofria as mesmas coisas que nós sofremos. O que distingue a nossa vida da vida de Elias é que Elias teve a sua jornada marcada pela fé. Foi um homem de muita fé, de muita ousadia, um herói do Antigo Testamento, um personagem que salta das Escrituras, o grande profeta, aquele que os historiadores vão dizer para nós que abriu a escola do profetismo em Israel. Elias viveu na dependência do Senhor, e é muito interessante, hoje à tarde eu fiquei lendo a história de Elias e vendo que todas as vezes que Deus pede alguma coisa para ele, a semelhança de Noé, como estudamos nas últimas semanas, ele obedece a Deus. Deus pede para ele ir para uma região, ele vai. Deus pede para ele entrar na casa da viúva de Sarepta, ele entra. Deus pede para ele falar com Acabe, ele fala com Acabe. Ele tem muita ousadia, mas ele obedece às orientações de Deus. E Elias foi sustentado no início da sua jornada ministerial pelos corvos do Senhor. Então, os corvos vinham sustentar a vida de Elias porque Deus pedira para ele sair pelo deserto, e todo dia pela manhã e também no final da tarde os corvos traziam pão e carne. Então essa era a refeição que Elias recebia da parte do Senhor, e aqui nós temos esse exemplo que Deus sustenta os seus servos, que Deus cuida dos seus servos, inclusive usando os corvos, né? Isso para mim me chama muita atenção no texto bíblico, né? Elias, com muita fé, também ficou por algum tempo na casa daquela viúva de Sarepta, e aí nós temos aquele relato de que aquela mulher vivia numa pobreza extrema, não tinha alimentação nem para ela, nem para o seu filho. Ela chega a dizer a Elias, quando Elias pede alimentação, ela fala assim: olha, só tenho um pouco de alimento, eu vou fazer esse alimento, vou comer com meu filho e logo nós morreremos. E aí a presença de Elias na casa daquela mulher abençoa a vida dela, e Elias fala assim: faça primeiro para mim. E aí Elias come, e depois eles comem, e aí a Bíblia vai dizer para nós que aquela mulher foi completamente saciada, e enquanto Elias esteve ali, enquanto houve aquele período de fome, aquela mulher não sentiu falta de azeite e não sentiu falta de farinha, porque Deus então sustentou a vida dela por meio do profeta Elias. Mas estando na casa dessa mulher, Elias também vive um drama, porque em dado momento aquele filho, o filho único daquela mulher, adoece e chega a falecer. E o texto vai dizer para nós que Elias pega o garoto, conversa com o nosso Senhor, com o nosso Deus, ora com muita fé ao nosso Deus, e aí então aquele menino volta à vida. Ele entrega aquela criança ressurreta à sua mãe, e a sua mãe olha para Elias e fala aquela frase célebre, maravilhosa: vejo agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Que elogio maravilhoso que Elias recebe quando ela reconhece que ele é de fato um homem de Deus e que a palavra de Deus na boca dele de fato é verdade, ou seja, aquilo que ele fala acontece porque ele ouviu a voz de Deus antes de falar. Elias também denunciou a idolatria do rei. Ele chega para o homem mais poderoso, para Acabe, que tem uma mulher completamente
difícil chamado Jezabel, que daqui a pouco nós falaremos a respeito dela, mas ele chega para Acabe e fala da idolatria. Ele fala que tudo está indo de mal a pior, porque na realidade o povo estava na idolatria, e o culpado dessa idolatria era o rei Acabe. E ele chega inclusive a chamar o povo ao arrependimento. Ele fala assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar adorando a Deus e adorando a Baal, aos deuses da fertilidade? Até quando vocês terão essa dualidade na vida de vocês? E ele chama Israel a retomar o culto a Deus. Depois o texto vai dizer para nós que Elias, inclusive, teve que restaurar o altar do Senhor. A vida de Elias é marcada pela fé, pela firmeza, mas tem um capítulo aqui na Bíblia, que é isso que nós lemos hoje, do capítulo 19 do livro de Reis, que fala para nós do momento mais difícil, o momento em que Elias sofreu com desânimo, com a desmotivação, com esgotamento. A Bíblia fala das vulnerabilidades dos seus servos, eu acho isso fenomenal. Ela fala das virtudes, das conquistas, do êxito dos seus servos, mas também a Bíblia não esconde as dificuldades ou até mesmo as situações difíceis pelas quais os servos de Deus passaram. Por exemplo, nós temos Moisés, que em um dado momento da sua vida, ele chega a Deus e pede a morte. Ó Deus, basta. Assim como fez Elias aqui, eu não quero mais continuar, ele pede que Deus tire a sua vida. O profeta Jonas, por exemplo, mesmo depois do grande avivamento em Nínive, ele chega a pedir a morte, ele fala assim: não quero mais viver, basta, porque ele estava extremamente esgotado, e nós conhecemos o contexto de Jonas, conhecemos também o contexto da vida de Moisés, ou seja, eles pediram o final da vida porque estavam vivendo sob pressão, um momento difícil da vida deles, e é sobre isso que nós vamos trilhar aqui. Paulo chega a dizer também, quando ele escreve aos Coríntios, que ele ficou desesperado em certo momento da sua vida, e ele ficou desesperado até da própria vida, mostrando então que Paulo também sofreu e passou momentos de angústias, momentos de dificuldade, de decepção, momento de desmotivação, de esgotamento, momentos de grande frustração espiritual e emocional, e tudo isso acomete a vida dos seus filhos, dos filhos de Deus. Então, hoje nós veremos isso, porque Elias estava no ápice do seu ministério. Nesse momento que ele passa por essa fase difícil, Elias acabara de matar 900 profetas, 450 de Baal e 450 de Azera, e simplesmente ele chama a atenção desses profetas, ele denuncia a idolatria do povo de Deus, ele chama o povo ao arrependimento, ele fala que é o seguinte: olha, eu vou fazer aqui os altares e Deus precisa responder. Vocês podem clamar a Baal e eu vou clamar ao Deus Todo-Poderoso. Aquele Deus que enviar fogo é o Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano. E assim então os profetas de Baal começam a se retalhar, se machucar, e ficam fazendo orações e passam várias horas em oração e nada acontece. E aí vem Elias e consegue, a partir da sua oração, ele faz uma oração extremamente simples, curta, ele pede a Deus, ele fala: se o Senhor é Deus, que o Senhor responda. E Deus então responde com fogo, queima os altares, e todo o povo então fala: o Senhor é Deus. No entanto, Elias pega a espada e mata os 900 profetas. Então é nesse momento, é no momento do ápice do seu ministério, da sua carreira, que ele se sente desmotivado. E é interessante que aqui no versículo 1, e agora eu quero me aprofundar com vocês no texto lido, quando o texto vai falar para nós que Acabe fez saber a Jezabel. É muito interessante que esse rei aqui era o todo-poderoso, era aquele que impunha medo em todo mundo, mas que ele tinha medo também de Elias. Tanto é que ele chama a Jezabel, ele faz Jezabel saber de tudo aquilo que Elias estava fazendo. Ou seja, ele conta para sua mulher o que Elias está fazendo. Ou seja, ele chama Jezabel e fala o seguinte: ó Jezabel, o profeta Elias matou todos os profetas, o profeta Elias arruinou tudo aqui.
E é interessante, amados irmãos, que esse homem, na minha visão, ele é completamente irresponsável, ele não consegue assumir o controle e ele passa a Jezabel o controle da situação. E aí o texto vai dizer para nós, no versículo 2, que Jezabel mandou uma mensagem a Elias. E a mensagem que ela mandou a Elias, e aqui inclusive eu acho que ele é muito covarde, ele pede para a mulher fazer isso. E nós sabemos que essa tal de Jezabel era terrível, extremamente terrível. Os homens daquele tempo histórico tinham medo da Jezabel. E aí o Acabe, né, o seu marido, fala o seguinte: olha, já que todo mundo tem medo dessa mulher, inclusive depois no Novo Testamento nós temos essa figura, né, a figura de Jezabel, no livro de Apocalipse, por exemplo, dessa mulher difícil. Então, já que todo mundo tem medo dessa mulher, eu vou chamar minha mulher, vou falar para ela, e ela fala com o profeta Elias, e aí ela põe medo em Elias, e foi o que de fato aconteceu. No versículo 2, você pode acompanhar que ela manda uma mensagem a Elias e fala o seguinte: ainda hoje eu vou ter a sua vida em minhas mãos. Então ela sentencia a morte de Elias. Ela fala assim: da mesma maneira que você matou 900 dos nossos profetas, nós também te pegaremos. Elias, fique esperto, eu vou te pegar. E essa é a mensagem que ela manda. Só que é engraçado, amados irmãos, que Elias, ao invés de buscar a Deus, como ele sempre fizera, esse homem de fé que em certa ocasião falou para o rei, para esse mesmo rei Acabe: não vai chover. Deus falou comigo, tão certo como vive o Senhor, não vai chover. E aí não choveu. Só que em determinado momento ele mandou o seu moço olhar, e o moço viu uma pequena nuvem. E quando ele viu aquela pequena nuvem, ele teve muita fé. Ele falou assim: olha, vou mandar uma mensagem para Acabe. Acabe, prepare tudo, porque agora vai vir chuva. Porque ele viu uma nuvem no tamanho da palma de um homem, pequenininha. Mas ele viu o que Deus já tinha colocado no seu coração. Ele viu aquilo que ninguém havia visto, porque ele era um homem de oração. Deus havia falado em seu coração: vai chover, chegou a hora da chuva. Então aquele homem que falou que não iria chover, e aquele homem que depois falou que iria chover. Esse é Elias, um homem de muita fé, um homem que chegou a confrontar todo o sistema religioso da época e desafiar todo mundo, falando que Deus mandaria fogo sobre o holocausto, sobre aquele altar. E Deus mandou. E agora, diante dessa mulher, Elias fica com medo. Se você acompanhar comigo o versículo 3, o texto vai dizer para nós que, temendo, pois, Elias levantou-se e foi embora para salvar a sua vida. Ele estava com medo de perder a vida. E essa expressão aqui, temendo, não é temer no sentido de ter reverência a Deus, mas é de ter medo mesmo. Em outras palavras, Elias ficou com as pernas bambas diante da mensagem que chegou até ele por meio de Jezabel. Elias enfrentou 900 homens, profetas, ao fio da espada, mas se rendeu e ficou com medo de uma mulher. E daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Mas é curioso que ele teve medo, e ao invés de ele buscar a Deus e se recorrer na presença de Deus, não, ele foge. E diz o texto que para salvar a sua vida ele se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixa o seu moço. Então ele não estava tendo uma visão clara e realista do momento. Momentos atrás ele havia sido extremamente usado por Deus. Momentos atrás ele estava no ápice da sua vitória. Estava vivendo e desfrutando da presença de Deus, da confirmação de Deus em seu ministério. Tudo aquilo que ele falava, Deus honrava. Tudo aquilo que ele falava era porque ele já estava em oração com Deus e já tinha ouvido da parte de Deus. Mas nesse exato momento, pelo cansaço, pela sobrecarga de trabalho, Elias está completamente fora de si. Ele não tem uma visão clara e realista do momento. Ele também se afasta dos seus relacionamentos extremamente encorajadores. Se você acompanhar o texto no versículo 3, o texto vai dizer para nós que nessa fuga dele, ele simplesmente deixa o seu moço. E nós, lendo o texto bíblico, reconhecemos que todos os profetas tinham o seu moço, que era o seu escudeiro, era o seu companheiro, era o seu parceiro, era uma espécie de espia
era aquele que fazia tudo para ajudar o profeta. Então Elias, o profeta, tinha o seu moço, ou seja, onde Elias estava, o seu moço, o seu discípulo estava com ele. Mas nesse momento de fuga, Elias se distancia. E é interessante, amados irmãos, que quando nós estamos em momentos difíceis, de grande sofrimento, nós temos a tendência de nos isolarmos. Elias se despediu do seu moço, não quis mais a companhia do seu moço. E depois que ele deixou o seu moço, também diz aí no versículo 4, que ele foi para o deserto caminho de um dia. Ele andou um dia na direção do deserto. Agora, é interessante, por exemplo, nós não gostamos do deserto, mas em alguns momentos da nossa vida, da nossa jornada, Deus nos leva para o deserto. Mas aqui não foi Deus que levou ele para o deserto, ele é que correu para o deserto. Então há uma diferença aqui, nós precisamos entender isso. Em alguns momentos é Deus que nos leva para o deserto para a gente aprender algumas lições. Mas em algumas vezes também nós, em fuga ou em desobediência a Deus, fugimos para o deserto. Deus não pediu para Elias ir para o deserto, mas ele foi para o deserto. Deus não pediu para Elias ter medo daquela mulher, mas ele teve medo daquela mulher. Deus não pediu para Elias abandonar o seu moço, mas ele abandonou o seu moço e foi para o deserto caminho de um dia. E aí ele vem, ele se assenta debaixo de um zimbro. E aí ele faz aquela petição, aquela oração que nós então estudaremos hoje. Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. É interessante que aqui Elias pede a morte. Olha que grande servo de Deus, que falava assim, tão certo como vive o Senhor, eu tenho plena convicção, tenho plena certeza das coisas que eu falo. As coisas que falo da parte de Deus. Mas agora, ele fala o seguinte, basta Senhor, eu estou exausto, toma agora a minha vida, não quero mais viver. E aqui nós podemos acompanhar aqui, por exemplo, a vitória do Carmelo, quando ele matou então os 900 profetas, já havia ficado no passado. O que nós podemos entender é que Elias tinha trabalhado anos e anos a fio, sem descanso. Ele estava extremamente cansado, exausto. Havia trabalhado muito. Se você acompanhar, inclusive, por exemplo, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, quando ele fala para Acabe que vai chover, e aí Acabe prepara a sua carruagem, é muito interessante isso, está aí no capítulo 18, versículo 45, e aí Acabe prepara a sua carruagem, olha só, carruagem, vários cavalos, para fugir um pouco ali daquela situação da chuva. Mas Elias se cinge, ele cinge os lombos e ele corre adiante de Acabe. E eu fiquei olhando para esse texto hoje à tarde, dando uma olhada na construção gramatical e fiquei assim perplexo. Quem é o sujeito que corre mais do que um cavalo? Eu até um velocista, mas o velocista ele corre 100 metros. Aqui os historiadores vão dizer para nós que foram quilômetros e quilômetros. Pensa no esforço físico de Elias. Ele correu na frente dos cavalos. Os cavalos não foram páreos a ele. Agora, você consegue imaginar o esgotamento físico, o esgotamento mental de lutar contra 900 profetas? O esgotamento físico, emocional e espiritual de enfrentar o rei. O esgotamento de chamar o povo a abandonar a idolatria e voltar-se para Deus. Então, nesse exato momento, Elias, fugindo em fuga, ele abandona o seu moço, ele vai para o deserto, ele chega debaixo dessa árvore, desse zimbro e pede a morte. Se rendeu completamente, não conseguia mais ver esperança nenhuma. E aqui ele começa a fazer uma certa comparação, que eu até anotei aqui, ele tem uma postura de autocomiseração. Elias fica se lamuriando, fazendo comparação com seus pais. Ele fala o seguinte, basta Senhor, toma agora a minha vida, a minha alma, toma a minha alma, eu não sou melhor do que meus pais. E a pergunta que eu fiz foi,
Quem disse que ele deveria ser melhor que os pais? Agora, quantas vezes nós ficamos nos cobrando, fazendo comparações com outras pessoas no reino de Deus? Isso não é saudável. Isso vai gerar em nós uma autocomiseração. Ficaremos pensando e imaginando que nós somos pequenos, que nós somos muito falhos, que nós não conseguiremos fazer nada. Ficaremos olhando para as nossas dificuldades e essa autocomiseração vai nos corroendo. A autocomiseração, por exemplo, na vida de Elias, levou ele a pedir a morte. E quantas pessoas que seguem nessa linha não conseguem reconhecer os seus erros, as suas fraquezas, as suas falhas, não conseguem entender que precisam parar para descansar. Elias foi aquele profeta que trabalhou intensamente o tempo todo, o dia inteiro, não tinha folga, não tinha feriado em Israel, não tinha nada. Todo dia na luta, todo dia na lida. Chegou a conta do boleto agora. Ele está cansado, fisicamente cansado, emocionalmente cansado, espiritualmente extremamente esgotado. Ao passo em que ele perde todos os seus referenciais e ele fala assim: eu não sou melhor que os meus pais, então, ó Senhor, toma agora a minha vida, toma a minha alma, recolhe a minha alma. Então Elias estava num estágio de esgotamento físico, emocional, espiritual, a ponto dele pedir a morte, mas Deus não acolhe esse pedido. Deus não concede a ele a morte. Muito pelo contrário, Deus o revigora. E aqui nós temos 3 lições que eu gostaria que você aprendesse comigo. Eu não sei em que momento você está da sua vida. Eu não sei em que momento você precisa dessa palavra. Mas essa palavra trouxe muito ânimo ao meu coração, confesso. Eu até fiquei pensando hoje, enquanto preparava, enquanto estudava o texto, por que alguém não falou isso para mim lá no passado? Por que alguém não me ensinou sobre isso? Então eu fiquei muito tocado e falei, vou ensinar o meu povo. Em primeiro lugar, Deus revigora o sono de Elias. É isso mesmo, gente bonita, o sono. Para revigorar a nossa vida, a gente precisa cuidar do nosso sono. Olha que curioso, né? Que paradoxo, né? Esse que vos fala dorme pouco, eu durmo pouco. Mas a primeira coisa que nós precisamos restaurar, para restaurar inclusive a nossa saúde emocional, física e espiritual, é dormir bem. Dá uma olhada. Ele vai para o deserto, versículo 4, ele chega debaixo do zimbro, ele pede então a morte. E aí chega o versículo 5 e fala o seguinte: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Ele dorme. Então a primeira coisa que Deus faz é permitir que ele durma, porque naquela vida agitada de Elias, o grande profeta de Israel, ele não dormia. Ele estava exausto. E quando nós estamos extremamente cansados, amados irmãos e irmãs, nós precisamos dormir, nós precisamos descansar. A vida é feita de pausas. Nós podemos sim trabalhar e temos que trabalhar muito, mas também precisamos ter pausas. Então, como Deus revigora a vida de Elias, o grande profeta, dando a ele um tempo de pausa. Ô Elias, você veio numa rotina intensa, né, Elias? Deus falando. Eu estou vendo aí você combatendo os profetas, eu estou vendo você combatendo a idolatria, estou vendo você correndo adiante dos cavalos, com muito vigor físico. Olha, muito legal, mas agora chegou a hora de dormir. Eu gosto até daquela expressão dos Salmos, quando diz para nós que nós precisamos dormir, porque é enquanto nós estamos dormindo que Deus cuida de nós. Talvez Elias, nesse ritmo, nesse frenesi, nessa vida tão agitada por conta do seu ministério, ele não conseguia mais dormir. E a palavra vai dizer para nós que ele se deitou e dormiu. Deus deu sono para ele. Todos nós sabemos como é bom ter uma boa noite de sono, como o sono é reparador, como o sono renova as nossas forças, nos dá alegria, nos dá motivação, como o sono repara inclusive o nosso humor, não é verdade? Quem dorme pouco tem mau humor, não é verdade? Tem gente que é mal-humorada porque dorme pouco. Precisamos dormir o tempo certo. Aí vem Davi e fala assim, eu oro e logo pego no sono, porque o Senhor está comigo. Então a primeira terapia para Deus revigorar Elias foi a terapia do sono.
Ele prepara o ambiente para Elias dormir. É interessante que o texto diz que ele deitou e dormiu. E a expressão aqui dormiu é um sono pesado, ele descansou. Ele descansou. E a segunda forma como Deus revigora a nossa vida é Deus revigora a nossa alimentação. Eu não sei como Elias comia nessa vida tão agitada, tão corrida. Eu não sei como você tem se alimentado. Aliás, eu não sei como você tem dormido. E essa é a pergunta que eu faço. Como está a sua rotina de sono? Os especialistas têm dito a nós que agora, no meio da pandemia, o nosso sono está cada vez mais difícil. Ou as pessoas estão dormindo menos. As pessoas estão muito preocupadas. As pessoas estão ansiosas. E, amados irmãos e irmãs, não é para você se estranhar e falar assim, o pastor hoje está falando de sono. Não, sono vai revelar a nossa espiritualidade. Se confiamos em Deus, precisamos dormir, descansar. É claro, não estou aqui falando que todos nós precisamos ficar o dia inteiro dormindo, não é isso. Cada pessoa conhece o seu próprio organismo e sabe a quantidade de sono necessária para reparar as suas forças para o próximo dia. Mas em segundo lugar, também é interessante a gente olhar o texto, que o anjo chama Elias do sono e fala assim, levanta e come. Depois do sono, Deus cuida da sua alimentação. E nós sabemos que a alimentação é importante, imprescindível para a nossa saúde física, inclusive para a nossa saúde emocional. Sabemos que uma boa alimentação dá vigor para enfrentarmos o nosso dia. Elias recebeu pão e água fresca. E Elias sabia como era receber pão da parte de Deus. Deus então enviou o pão e água fresca para Elias. O texto diz para nós que com essa comida, olha que incrível, eu achei isso, que com essa comida, Elias caminhou por 40 dias e 40 noites. Ele comeu. E com essa comida, e foi 2 vezes que ele comeu, ele conseguiu andar 40 dias e 40 noites. Olha só que interessante. Versículo 5, ele deitou e dormiu, e o anjo toca nele e fala assim, levanta e come. E aí no versículo 6, ele olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água, comeu, bebeu e tornou a dormir. Ele comeu e voltou a dormir. E depois ele come novamente. E aí diz o versículo 7, que voltou pela segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse, levante e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Ou seja, cuide da sua alimentação, come bem, Elias, porque você vai andar 40 dias e 40 noites. Então, com aquela alimentação, ele conseguiu caminhar 40 dias e 40 noites. Então, Deus quer cuidar também da nossa alimentação. E uma boa alimentação vai regular os nossos nutrientes necessários para o nosso bem-estar. Hoje já tem várias pesquisas falando que alguns alimentos melhoram a nossa saúde emocional, nos dão alegria, vigor. A falta de vitaminas, por exemplo, no nosso organismo deixa a nossa capacidade cognitiva mais lenta, mais vulnerável às depressões, ao acúmulo da ansiedade, gerando em nós enfermidades emocionais. Então Deus cuida, Deus revigora o vigor dele do sono, Deus cuida da alimentação. Agora Deus também, em terceiro lugar e último, Deus revigora a fé e a devoção de Elias. Deus toca inclusive na vocação de Elias. Deus toca na espiritualidade de Elias. Elias estava com a sua fé enfraquecida, fragilizada. Mas é interessante como Deus vai tratar a vida de Elias conversando com ele. Eu achei isso muito profundo. Como Deus trata os seus filhos, como Deus trata as suas filhas, conversando. Então, se você olhar, ele no versículo 8, ele se levanta, ele come, ele bebe, ele caminha e ele chega no Monte Horebe, o monte de Deus. E ali ele entra numa caverna onde ele passou a noite. Provavelmente ele chegou já no final da tarde, então ele passa a noite. Eis que veio a palavra do Senhor e lhe diz, que fazes aqui? E olha que pergunta inquietante. Deus falando assim para ele, o que você está fazendo aqui, Elias?
Deus vem conversar com ele, Deus quer o diálogo. Deus não nos abandona. Deus quer revigorar a nossa vida. Elias, quem te mandou entrar na caverna? O que você está fazendo aqui nessa caverna no Horebe? Quem mandou você vir para cá? E aí você vai vendo como Deus vai conversando com ele. E aí, mais uma vez, Elias ainda está completamente fragilizado, ele vai se vitimizar. No versículo 10, ele fala assim: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel, os teus filhos, deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, eles são infiéis, eles mataram os teus profetas, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a minha vida. Ele pensa que somente ele estava sendo fiel a Deus. E aí ele se vitimiza. Ele esquece aquela experiência em que Deus mandou fogo do céu. Mas ele está achando que só ele é fiel em Israel. E aí Deus vai conversando com ele, Deus vai tratando com ele. E aí acontece algo fenomenal no texto que nós todos conhecemos, né? Que Deus decide então falar para ele, mostrar que ele estava presente, que Deus estava presente. E como Deus faz isso? Diz o texto a partir do versículo 11, fala o seguinte: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Olha que interessante. A caverna é um lugar de escuridão. E Deus chama Elias para sair da caverna e coloca ele na claridade, na luz. Sai da caverna. Agora sai que eu quero falar com você. Eu quero tratar com você na luz, porque você é filho da luz, e a caverna não é seu lugar. Amados irmãos e irmãs, a caverna não é o nosso lugar. Agora, quantas e quantas pessoas que querem ficar se refugiando na caverna, querem se esconder, e não tem como se esconder de Deus, não tem como fugir de Deus. O salmista Davi já disse isso no Salmo 139, onde eu vou fazer minha cama? Deus conhece, Deus sabe. Então Deus queria revigorar Davi e tirar Elias da caverna e colocar fora da caverna. Porque assim, dentro da caverna, qual que é a visão? Somente aquela claridade que está lá fora, só isso. Agora, quando a gente sai da caverna, o horizonte abre. Ele estava no monte, ele viu o horizonte. Ele viu as possibilidades. Então Deus quer nos tirar da caverna, quer tirar da nossa área de autocomiseração, a gente ficar reclamando que a gente não consegue fazer as coisas, que nós somos pequenos, que nós somos falhos, que nós não temos recursos, que nós somos esquecidos, que nós não somos melhores do que a outra geração. Não, isso é síndrome de Elias, e Deus quer tratar isso nele, em nós. O que você faz aqui, Elias? Agora eu vou me revelar a você, eu vou mostrar que eu estou contigo, assim como eu estive contigo lá no Monte Carmelo, quando eu enviei fogo. Olha que interessante. E aí quando ele sai da caverna, eis que passava o Senhor, Deus estava ali. E um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas, ou seja, um grande e forte vento. Um forte vento passa. E Elias gostava dessas coisas, né? Elias estava acostumado com essas grandes manifestações de Deus. Lembrando aquilo que eu já disse no início, Elias ressuscitou um menino. Elias fez o milagre da multiplicação. Elias falou que não ia chover, não choveu. Quando ele falou que ia chover, choveu. Pediu fogo do céu e o fogo desceu. Agora vem esse forte vento, mas Deus não estava no forte vento. Aí vem um terremoto, abala tudo. E Deus não estava no terremoto. E depois vem o fogo, e ele conhece essa linguagem do fogo. Mas Deus também não estava no fogo. Mas Deus estava na brisa suave. E Deus fala com ele: Elias, eu estou aqui contigo. Eu quero revigorar a sua fé, a sua vocação, a sua devoção. Amados irmãos e irmãs, Deus quer falar conosco de maneiras que nós ainda não conhecemos. A linguagem do fogo Elias conhecia? Sim. A linguagem da multiplicação Elias conhecia? Conhecia.
A linguagem da chuva, da palma da mão, Elias conhecia? Elias conhecia. Agora a pergunta é, Elias conhecia Deus falando através de uma brisa, e a minha versão fala assim, do cicio tranquilo e suave? Não, foi a primeira vez. Sabe o que eu acho que nós erramos também, irmãos? É que nós padronizamos e queremos que Deus sempre fale da mesma maneira. Deus falou dessa forma, Ele vai falar de outra forma, porque Deus usa de todas as maneiras. O autor aos Hebreus já entendeu isso, que Deus fala de muitas maneiras, e usou os profetas e tem usado o Filho, e Deus fala, Deus está a falar, Deus está a cuidar de nós, mas nós não podemos fazer um padrão, porque essa ideia de padronizar é nossa, é humana, é uma visão humana. Deus age sem nenhuma preocupação com essas categorias humanas. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é eterno. E nessa conversa com Elias, Ele fala através dessa brisa suave. Sempre quando eu estou em algum lugar e sinto aquela brisa chegando, aquele vento gostoso, eu me lembro, olha, Deus está falando. Foi assim que Ele falou com Elias. E Deus então vai conversando com ele. E é interessante que ele envolve o rosto, versículo 13, no seu manto. Ele sai da caverna e aí vem a voz de novo. O que você faz aqui? E mais uma vez ele vai se justificar. Eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, eu fiquei só, o pessoal está me procurando para tirar minha vida. E aí Deus muda a vida dele, eu dou uma guinada na vida dele. Eu vou ensinar vocês aqui e vou encerrar a minha fala com essa expressão, porque meu horário já foi embora, né, Natália? E vocês estão me acompanhando, graças a Deus. Vocês são crentes mesmo, hein, gente? Louvado seja o Senhor por isso. No versículo 15, que a gente não chegou a ler, então Deus vai falar para ele, fala o seguinte, Deus dá uma nova direção para Elias. Deus renova a missão e o propósito de vida em Elias. Então, quando Deus quer revigorar a nossa vida, Ele mostra para nós a nossa missão, a nossa razão de viver. E olha que interessante, no versículo 15, ele fala assim, vai e volta. Ó, eu acho isso aqui muito interessante. Eu queria ter bastante tempo, né? Vocês perceberam que eu estudei bastante. Eu queria ter bastante tempo. Olha só, ele estava fugindo, não estava? Ele ficou 40 dias correndo até encontrar essa caverna. Ó, quando Deus conversa com ele, o que Deus faz? Ó, já que você andou os 40 dias até aqui, eu não pedi para você vir para cá, então volta para lá. Ou seja, vem fazer a minha vontade. Então Deus vai realinhando a vida de Elias na missão dele. Então ele fala o seguinte, volta lá, estou no versículo 15, volta ao teu caminho para o deserto, lá de Damasco, e em chegando lá, você unge Azael, rei da Síria. Vai lá ungir o rei da Síria. No versículo 16, vai lá ungir Jeú, rei sobre Israel, e vai lá ungir Eliseu, para ele ficar no teu lugar como o grande profeta de Deus. Então você tem coisa para fazer ainda, meu filho. Elias, você está pensando que o ministério acabou? Você está sem foco existencial, foco ministerial, que você não vai ser mais útil? Você está enganado, meu filho. Quantas vezes, amados irmãos, nós pensamos assim, não, eu já fiz isso, já fiz aquilo, não, acho que meu tempo já acabou, não tem mais nada a fazer. Não, Deus vem, revigora e dá para nós o senso de missão. Deus chama Elias e fala assim, ó, tenho mais coisa para você fazer. Vai lá em Jeú, unge Jeú, rei de Israel, unge o... Cadê? Sumiu o nome dele aqui. O Azael, rei da Síria, e unge também Eliseu, que ele vai ser o seu sucessor. E depois o Eliseu vai falar que queria porção dobrada do espírito de Elias, tão magnífico que era o ministério de Elias. E aí no versículo 18, Deus fala assim para ele, você está pensando que você está sozinho? Você está pensando que você é o único crente, o único piedoso, o único que enfrenta a idolatria, o paganismo? Você está pensando que você está sozinho nessa? Então eu vou te falar um negócio, versículo 18. Também eu conservei em Israel 7.000. Todos esses joelhos não se dobraram a Baal. Você não está sozinho não, tem um exército. Tem 7.000 que são fiéis, assim como você. Porque quando nós estamos tristes, abatidos,
cansados, exaustos, nós pensamos que nós somos a última bolacha do pacote. Aí vem Deus e fala assim: olha, ô Elias, eu tenho muita coisa para você fazer, você é um servo incrível, mas você não está sozinho. O povo de Deus está lá. 7.000 não se dobraram a Baal, não se renderam ao paganismo, não são idólatras, são seus irmãos. Então, olha, ninguém lá se dobrou a Baal, está esperando você lá. E esses 7.000 também não beijaram os postes ídolos. Você não é o único que está sendo fiel. Então Deus revigora a vida de Elias. E Deus revigora a vida de Elias, eu concluo a minha fala, colocando Eliseu perto dele. Porque o texto no capítulo 19 vai acabar com a vocação de Eliseu. Quando Elias passa o manto sobre Eliseu, e ele então abandona tudo e vai seguir o Elias. O que a gente precisa e aprende aqui? Que nós precisamos de amigos e amigas. Então Deus revigora o nosso sono, Deus revigora a nossa alimentação e Deus revigora a nossa fé. Eu espero que você seja como Elias, sensível à voz de Deus, e que você deixe Deus trabalhar na sua vida, deixe Deus revigorar a sua vida, a fim de que você seja útil nas mãos de Deus, assim como Elias foi. Em dado momento ele falou assim: não, acabou, deu para mim. E aí vem Deus, renova a vida dele, porque Deus tem mais um capítulo na jornada dele. Ele tinha muita coisa para fazer. Então, se você hoje parar, desistir, como o pessoal fala, jogar a toalha, abandonar a sua fé, a sua crença em Deus, abandonar seu ministério, você pode estar completamente fora da vontade de Deus. Ao passo em que, revigorado e revigorada por Deus, você e eu somos chamados a fazer ainda muita coisa. E quando bater aquela sensação de que você está sozinho ou sozinha no reino, na mensagem, que tem pouca gente crente, lembra-se que, por exemplo, somente aqui nas lives a gente tem mais de 50, 60 aparelhos conectados. Seria assim: olha, eu conservei aí mais de 60 famílias que estão assistindo às nossas transmissões e que não se dobraram a Baal, que não são do mundo, mas que são de Deus. Que Deus revigore a nossa vida nesse tempo difícil que estamos vivendo. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.